Amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja no Gama e a mais uma série que estamos iniciando hoje com esse vídeo do projeto Livro na Minha Mão. E nós queremos hoje tocar um pouco a visão geral do que vai ser este livro para todos nossos irmãos e a ajuda que ele vai proporcionar, no qual nós desejamos que cada um dos irmãos sejam encorajados, supridos, possam receber salvação, cura, luz e graça por meio dessas palavras. E nós oramos para que o Senhor nos possa dar graça a mim e a todos os irmãos que vão falar nessa série de mensagens e possa ser de muita ajuda para todos os santos. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar então com essa lição do livro aqui. O livro é Cura-me, Senhor, e serei curado. Foi uma série de mensagens que foram dadas na conferência, uma das conferências de jovens, especialmente conferência de adolescentes, Geração Santa, na estância Árvore da Vida. E cada uma dessas mensagens teve como propósito levar os adolescentes a ter uma experiência com Jesus, uma experiência com o Senhor, onde eles poderiam ter uma experiência de cura, de conhecer o Senhor, o poder da salvação de Cristo, ser batizado e ser incluídos como membros do corpo de Cristo na igreja para servir ao Senhor. E precisamente a primeira lição que nós vamos ler é a cura da mulher com hemorragia. E essa lição é muito interessante, porque ela fala, como nós sabemos, de uma mulher que estava com uma forte doença, de faz muitos anos, Ela estava com uma hemorragia e isso representa a vida indo embora, a vida, tendo um vazamento, sabendo que quando isso acontece, em qualquer momento a vida acaba, porque a vida na Bíblia, o sangue, representa a vida. E essa mulher estava tendo uma hemorragia e ela sabia que em qualquer momento a vida dela acabaria por causa disso. E eu acho que esse é o sentimento de muitos adolescentes, mas também de muitos irmãos, inclusive de cristãos, pessoas que já conhecem o Senhor, eles estão tendo uma hemorragia espiritual. E nós temos visto nos últimos dias, especialmente na palavra profética, que o fato de nós termos uma hemorragia espiritual fala do fato de termos a vida de Deus, a vida divina, tendo um vazamento em nossa experiência cristã. Nós estamos conseguindo reter, manter a vida, a vitalidade da vida divina em nosso interior. Por quê? Porque Satanás, no transcorrer da nossa experiência cristã, ele tem colocado muitos elementos negativos que têm furado a consciência das pessoas. E essa experiência negativa, por causa do pecado, do mundo, da mídia social, todas essas coisas têm feito com que a pessoa tenha uma experiência onde não consegue reter a vida de Deus e a vitalidade de um viver cristão frutífero, saudável, normal, de estar com os irmãos, de manter uma esfera de alegria. Então eu acho que essa tem sido a experiência de muitos de nós. Especialmente nesse final dos tempos, onde o inimigo tem intensificado seus ataques em contra da igreja e em contra dos seus filhos. Satanás precisamente está fazendo isso. Ele está criando furos internos, ele está criando feridas internas para as pessoas terem uma hemorragia espiritual. Elas perderem a vitalidade do espírito, a vitalidade espiritual da sua vida com Deus, e assim vir Satanás, como ele sabe fazer bem, hurtar, matar e destruir. Mas o Senhor vem para nos dar vida e vida em abundância. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender com essa lição aqui, precisamente, é ver que nós temos um problema espiritual. Então vamos ler essa passagem da mulher com hemorragia. Está em Marcos capítulo 5, versículo 24. Vou ler aqui. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, cumprindo. Então, nessa primeira parte, eu quero mostrar uma coisa, Versículo 25 diz:
Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo desperdiciado todo quanto possuía. Sim, contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, essa mulher é a representação de uma vida no qual está em um vazamento espiritual, né? Pode ser aplicado a pessoas que não creem no Senhor, como tem sido muitas vezes aplicado, né? Em evangelizações, mas especialmente eu quero aplicar essa passagem para os cristãos que estão tendo vazamento espiritual nas suas vidas. Essa mulher, como nós sabemos, ela estava no meio de uma multidão. Hoje, amados irmãos, a vida cristã é assim, tem uma grande multidão. E muitas pessoas estão procurando Jesus por diferentes fatos. Algumas estão procurando Jesus para um bem pessoal. Outros estão procurando Jesus porque Ele multiplica os pães e os peixes. Outros estão procurando Jesus, né? Porque Ele enriquece, né? Entre aspas, né? Eu estou falando isso, né? Porque o que ressalta aqui, o que quero ressaltar, é a intenção do homem na hora de procurar Jesus. Só que quando nós estamos em um estágio, em uma fase já a terminar, uma fase crítica, é que nós começamos a compreender o valor de nos aproximar realmente a Jesus. Que o fato de nós nos aproximarmos a Jesus não é um assunto de buscar Jesus por causa das nossas próprias necessidades especificamente, mas porque primeiro precisamos salvação, precisamos de cura interior. Eu preciso de cura, você precisa de cura. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é isso. Eu preciso de cura, preciso ser curado. Estou com um vazamento, que se isso não parar de aqui a um tempo, eu vou perder toda a minha vitalidade espiritual no meu viver cristão. Eu vou parar a minha corrida. Eu vou terminar no mundo, eu vou terminar no pecado. Por quê? Porque perdi a vitalidade espiritual, né? Então, nós precisamos fazer um reconhecimento de o fato de que nós precisamos ser curados. Não podemos ser da multidão, de buscar a Jesus por causa dos nossos próprios interesses pessoais. Precisamos buscar a Jesus por um desespero espiritual. Um desespero espiritual para reconhecer que nós precisamos da cura interior que Jesus dá por meio da sua palavra. Então, assim era a condição dessa mulher. Ok? Então, essa hemorragia, ela tentou de ser curada com diferentes coisas, né? Diferentes médicos, procurar ajuda em vários lugares, né? Mas isso aí é uma representação de que a vida, que é a vitalidade do corpo de Cristo, que é a palavra do Senhor, precisa estar fluindo em nosso interior. Exemplo, quando eu estou saudável, né? Eu não tenho feridas, o sangue começa a circular por todo o meu corpo, distribuindo a vitalidade, os nutrientes, né? Purifica meu sangue, elimina a toxina, distribui o nutriente, oxigênio e torna meu corpo vital. Mas essa mulher estava com um vazamento, estava com uma hemorragia. E na palavra de Deus, em Levíticos, né? Levíticos capítulo, vou procurar aqui, Levíticos capítulo 17, versículo 11, nos diz que a vida está no sangue. Vamos ler aqui Levíticos capítulo 17, versículo 11. Oh Senhor Jesus, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Então, o sangue é a representação da vida quando ele está dentro do corpo circulando
e fazendo o seu trabalho. Quando o sangue parava por causa de porque o animal era morto, o sangue tinha que ser derramado, porque representava a morte. Então, o sangue separado do corpo é uma representação da morte. Então, precisamente, isso era o que estava acontecendo com essa mulher. Essa mulher estava morrendo aos poucos. E isso é um chamado para todos nós que somos cristãos, né? Estamos na igreja, somos filhos de Deus, estamos reunindo. Eu creio que muitos de nós, muitas vezes, estamos tendo um viver cristão com um vazamento, com uma hemorragia. O sangue está indo embora e aos poucos as pessoas estão perdendo a vitalidade. E nós precisamos precisamos de cura. Precisamos de cura. Então, essa cura, ela pode ser ministrada por Jesus na palavra. Só que nós precisamos ter uma aproximação, precisamos nos aproximar ao Senhor de uma forma muito diferente, para nós termos uma experiência não somente de cura, mas também termos uma experiência completa, onde Deus restaure todo o nosso viver cristão, não somente como pessoas individuais, mas também como membros do corpo de Cristo, e possamos com vitalidade espiritual, né, servir ao Senhor, né? Então, essa é a maneira adequada de nós servirmos. Então, cada um desses títulos que nós vamos ver aqui, precisamente, ele tem esse propósito. O primeiro título é a mulher, a cura da mulher com hemorragia. O segundo é a salvação da mulher samaritana. O ponto 3 vai ser Jesus, nosso libertador. Falta-me uma coisa, né? A mensagem 5 vai ser a cura de um surdo e gago e de um cego, a salvação e a vida eterna, e o último ponto que vai falar sobre o batismo. Então, cada um desses pontos tem esse propósito: restaurar o nosso viver cristão de forma completa. Para que Deus nos cura? Para nós termos vitalidade e nós podermos servir ao Senhor de forma completa. Então, vamos ver um pouco melhor essa passagem de Marcos capítulo 5, né? Marcos capítulo 5, versículo 24, ok? Então ele diz assim, versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então essa experiência aqui da mulher samaritana foi uma experiência extraordinária, que levou essa mulher a ter uma experiência assim, o desespero, por ter uma experiência de plena salvação, de cura com o Senhor. E o fato de ele ter tocado as vestes, fala de ele ter tocado a parte mais importante do Senhor, e uma representação da mulher ter tocado o sacerdócio de Cristo. Então, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio celestial, fala sobre a função principal do Senhor hoje na igreja. Ele é o sumo sacerdote que está na igreja para ministrar vida, salvação, cura, edificar a igreja e fazer o candelabro, a testemunha da igreja brilhar. Então, essa atitude, essa experiência dessa mulher levou ela a ter uma experiência com o sacerdócio de Cristo. Tocou as vestes do Senhor. Ela falou assim, versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Esse relato aqui é o único relato onde uma pessoa teve uma experiência com o Senhor e ainda Jesus não tinha falado nada para ela. Ela tocou, ela não somente esperou Jesus falar uma coisa. Todas as experiências que nós vemos, sempre vemos Jesus falando e por meio do seu falar transmitir uma cura. Mas essa mulher aqui, ela não esperou ter um momento especial, um momento preparado, onde ela falaria com Jesus e explicaria seu problema e sua situação. Não,
foi uma situação de pleno desespero. Ela estava desesperada pela condição de saúde que ela estava tendo. Então, isso, a experiência, graças ao Senhor, fez uma coisa, fez sair poder de Jesus. Então, vamos ver aqui, versículo 31. Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio, postrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre do teu mal. Então, essa experiência fez sair poder de Jesus, né? Fez sair poder de Jesus. Também podemos acompanhar em Lucas capítulo 8. Então, nós, amados irmãos, não é um assunto de nós sermos teológicos, de nós sermos tradicional na maneira de nós nos aproximar a Jesus. É termos um desespero por ter uma experiência genuína com o Senhor. Porque essa mulher nunca, pela condição que ela tinha, segundo os relatos do livro de Levítico, ela era uma mulher que era imunda. Uma mulher que estava nessa condição, com uma hemorragia, com um vazamento, era considerada imunda. Ela não poderia estar no meio da multidão. Ela teria que estar afastada, em um lugar afastada, porque a condição dela era uma condição que contaminava. Então, por um lado, isso representa que tudo que sai do homem, do nosso interior, é algo que contamina. Então, nós precisamos ser curados, né, disso. Então, a Bíblia mostra que se nós nos aproximamos ao Senhor dessa maneira, nós vamos ter uma experiência de cura. Hoje, amados irmãos, nós podemos ter essa experiência com Jesus. Hoje nós podemos ter essa experiência por meio da sua palavra. Se nós ouvirmos o falar do Senhor e nos aproximamos a Ele com um coração sincero, com um coração que vai buscar o Senhor de forma pura, nós podemos de fato ser curados de todo mal, de todo vazamento. Nós poderíamos ser restaurados por completo e poderíamos voltar com paz, né, sabendo que o Senhor é aquele que ministra cura no nosso interior. Então vamos ler um relato parecido, né? Que ele está em Lucas capítulo 8. Oh Senhor Jesus, podemos ver algo assim, alguns detalhes também. Versículo Lucas 8, 42, parte B, diz: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, perdeu a esperança em tudo o que o mundo poderia oferecer. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Eu creio que essa aí pode ser a experiência de todos nós, se nós realmente nos humilhamos, né? Essa mulher teve que literalmente se arrastar para poder tocar aqui a orla da veste de Jesus. Isso fala de humilhação. Então a primeira coisa é reconhecer que estamos doentes. A segunda coisa é nos humilhar. Porque se nos humilharmos, se nos aproximamos a Jesus com um coração quebrantado, Ele não vai rejeitar. Nós vamos ser ministrados com cura. Vai sair poder do Senhor para nos curar. Versículo 45 diz: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E disse: quem me tocou? Sabe que quando tem multidão, ninguém sabe realmente quem está tocando o Senhor. É o próprio Senhor quem sabe quem está tocando Ele, porque quem está tocando de uma forma diferente,
com um coração humilhado, com um coração quebrantado, com um coração contrito, de fato, ele vai experimentar o poder de Deus na vida, na sua vida, né? Então, isso é o que vai fazer grande diferença. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então, esse é o poder que tem um Senhor por meio da sua palavra. Então, essa mulher tocou a orla da veste, tocou a nobreza do sacerdócio de Jesus, e ela foi curada. E essa pode ser a experiência de todos nós neste tempo também. Versículo 47 diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e postrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então, esse temor, esse medo que a mulher tinha precisamente, é porque ela não deveria estar no meio da multidão, segundo a lei do Antigo Testamento. Só que agora, na graça, todo aquele que está doente, os mancos, paralíticos, os que têm hemorragia, fluxo de sangue, precisam se aproximar a Jesus pela graça de Cristo para ser curado. Todos que estão doentes, a palavra diz que todos que estão trabalhados, cansados, podem se aproximar ao Senhor e experimentarão cura e descanso da parte do Senhor. Então, na graça de Cristo, nós podemos tocar o Senhor pela sua misericórdia e pela sua graça. Então, versículo 48 diz: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, essa aqui pode ser de fato a nossa experiência. Reconhecer que precisamos ajuda, reconhecer que precisamos cura, né? Reconhecer que podemos estar hoje tendo um viver cristão, mas tendo um vazamento espiritual. Que se hoje, amados irmãos, não corrigimos, não temos uma experiência com o Senhor para curar essa dificuldade, mais na frente nós vamos lamentar, né, por causa de não ter experimentado o Senhor. Então, somente uma busca desesperada pode nos trazer de volta uma condição saudável, uma condição de vitalidade espiritual. E nós estamos em um tempo em que não podemos mais viver com uma vida espiritual enfraquecida, porque o mundo é muito forte, Satanás é muito forte, e nós precisamos estar na vitalidade do corpo de Cristo por meio da palavra do Senhor. Então eu quero aplicar algo a mais. Nós somos membros do corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo, em nós circula o Espírito por meio da palavra. A palavra do Senhor circulando em nós é o que dá a vitalidade em cada membro do corpo de Cristo. Então, todos os membros do corpo precisamos estar sadios, precisamos estar bem para oferecer o nosso serviço e nos entrega ao Senhor como membros ativos do corpo de Cristo. Se hoje nós não temos vitalidade para servir, para amar o Senhor, para louvar o Senhor, para pregar o Evangelho, precisamente é porque estamos tendo um vazamento espiritual em nossas vidas. E não somente, precisamente, tem que ser pecados. Também pode ser pecados morais, né? Também pode ser mundo, também pode ser excesso, as coisas, o apego do mundo, as coisas terrenas, trabalho, família. Então, todo que é excesso que nos tira a vitalidade de servir como membros do corpo de Cristo, hoje é uma hemorragia espiritual que precisa ser curada. Então eu quero chamar a atenção a isso, né? Nós temos uma experiência porque o Senhor quer restabelecer a nossa saúde espiritual para servirmos ao Senhor. Vamos concluir aqui com Jeremias capítulo 29. Oh Senhor Jesus, versículo 12, ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, graças ao Senhor que nós temos um Deus que está disposto a nos ouvir
né? Que está disposto a nos acolher, a ouvir nossas orações e o nosso clamor a Ele. Louvado seja o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, essa é a disposição do Senhor hoje para todos nós. Invocar, né, buscar o Senhor por meio da palavra, né, e o Senhor, de fato, Ele vai ministrar sua cura completa em nossas vidas. Sermos curados de todo vazamento espiritual, de toda ofensa em nossa consciência, né? Sermos curados de toda mentira, de toda falsidade que o inimigo coloca em nossa mente, porque ele trabalha em base da mentira, da falsidade, né? Mas o Senhor pode trazer cura, luz, nos despertar, nos levantar, para nós seguirmos a nossa carreira espiritual e perseverar até o fim. Então eu quero encorajar vocês, né, a buscar o Senhor nesse sentido, a buscar o falar do Senhor nesse sentido, para nós sermos restabelecidos e servir ao Senhor com todo o nosso ser. Então Jesus é o nosso Senhor, agradecemos essa oportunidade e até a próxima. Amém.